Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre probabilidade e densidade corrente de probabilidade. Falar um pouco melhor sobre probabilidade lá da, da função de onda, né? Que é onde a função de onda pode ser dada por isso aqui, certo? Onde a gente viu que o termo temporal lá nos outros vídeos é simplesmente e na menos j ômega t. E esse aqui é o termo espacial, certo? Função de onda no espaço. E a gente viu que a probabilidade de eu encontrar uma certa partícula num determinado espaço depende apenas do termo espacial, certo? A gente viu isso nos últimos vídeos. E a gente pode escrever o termo espacial com uma transformada de Fourier, certo? Uma transformada inversa de Fourier em relação ao seu termo do domínio do número de onda. A gente viu isso também nos últimos vídeos, certo? Aonde, dado uma função de onda com um aspecto qualquer, eu peguei aqui esse aspecto aqui, ok? Se eu multiplicar minha função de onda por seu conjugado, eu obtenho um módulo ao quadrado dele. E esse negocinho aqui a gente chama de densidade de probabilidade. Por que o termo ao quadrado está vinculado à densidade de probabilidade? Ora, lembra lá numa equação de campo elétrico, certo? Depois de quando a gente tem um campo elétrico qualquer. Vamos supor que ele é um cosseno, certo? Uma amplitude com um cosseno. Certo? Esse é um campo elétrico. Lembra como a gente calcula a intensidade no campo elétrico? A intensidade do campo elétrico é proporcional a E quadrado. Lembra disso? Proporcional a E quadrado. Ao módulo do campo elétrico ao quadrado. E essa é a mesma ideia por causa que a probabilidade está vinculada à função de onda ao quadrado. Ok? Tem a ver com a intensidade dessa função de onda, certo? Então essa que é a ideia, certo? Por isso que é o termo ao quadrado que é a densidade de probabilidade e não só o termo sozinho. Primeiro, para pegar um termo com um número que faz sentido, porque não faz sentido um número complexo, certo? Lembra que a função de onda é complexa. Então, por que a gente pega o módulo? Para pegar simplesmente um módulo, não ter nada complexo, mas também é só você lembrar do campo elétrico, porque a intensidade tem relação com a amplitude do campo elétrico ao quadrado, certo? Ou lá em ondas acústicas também, né? Tem a ver com a amplitude ao quadrado. Sempre tem a ver com esse quadrado. Lembra lá que a intensidade de uma onda acústica também é proporcional à sua amplitude ao quadrado, certo? Tudo isso tem relação também com o fato da densidade de probabilidade ser o termo ao quadrado, ok? Enfim. Então, se eu der um zoom aqui nesse negocinho aqui, expandir, eu vou pegar um dx aqui, né? Uma pequena comprimento e faz de conta que tem um valor de 0,03. O que significa? Que tem 3% de probabilidade de eu encontrar a minha partícula nesse intervalo dx, ok? Então essa que é a ideia. Da mesma maneira, se eu integrar essa... Opa, aqui é um dr, né? Se eu integrar... Deixa eu consertar aqui. Se eu integrar a minha função... O módulo da minha função ao quadrado, ou seja, a densidade de probabilidade. Por exemplo, de A até B, eu vou obter a probabilidade de eu encontrar a minha partícula no meio desse intervalo, ok? Então a probabilidade de encontrar a partícula entre esse intervalo. E se eu integrar em todo o domínio, vai ser 1. Por que é 1? É porque é como se eu estivesse varrendo todo o espaço, né? Se eu varrer todo o espaço, eu tenho 100% de chance de encontrar a partícula em algum momento, certo? Essa aqui é a ideia, por isso que é 1, porque é 100%. Por isso que é isso aqui, ok?
Então eu espero que tenha ficado claro porque é o termo ao quadrado, porque tem a ver com a intensidade dessa onda, certo? Por isso que é o termo ao quadrado. E agora a gente vai falar de corrente, densidade e probabilidade. O que isso significa? Como que se comporta o fluxo dessa densidade e probabilidade? Como que essa densidade e probabilidade se propaga no espaço? Ok? Essa aqui é a ideia. Como que é o fluxo dela? Então a gente pode definir? Podemos. Como que a gente define? Através da equação da continuidade. Lembrando que essa é a equação da continuidade. Lembrando que a equação da continuidade é como se eu tiver... Ó, tem uma certo volume aqui, genérico, certo? Aqui é um volume genérico. Onde eu defino a normal da superfície para fora, certo? A normal da superfície vai estar sempre para fora. E suponha que eu tenho uma quantidade, alguma grandeza Q aqui dentro, certo? Certo? Grandezas Q aqui dentro. Beleza? Então, como que se... E ao mesmo tempo eu tenho Qs fluindo aqui no tempo, certo? Que eu vou chamar isso de I. Uma corrente de Q, certo? Se isso aqui fosse carga, isso aqui seria uma corrente elétrica, certo? Mas pode ser qualquer coisa. Então, como que se comporta a variação de Q no tempo? O que acontece quando Q está aumentando? Quer dizer que, se esse cara está aumentando, quer dizer que tem mais I's entrando que saindo, certo? Quer dizer que isso aqui é proporcional a I, certo? Mas é menos I. Por que menos I? Porque quando esse cara está aumentando, quer dizer que tem mais coisa entrando, que é oposto a normal, ok? E coisas opostas a normais quer dizer que é negativo. Ok. Mas Q, eu posso escrever Q como... Eu posso escrever Q como a integral de ρ dv, onde ρ é a densidade volumétrica de Q, ok? Então ρ é a mesma coisa que dq dv. E eu posso escrever I como a integral de J da S, uma integral de fluxo, né? Certo? Onde J é dI por ds, certo? Então eu pego esse J, que é densidade superficial de corrente, e integro em toda a superfície para obter a corrente total. Essa corrente total de alguma coisa, da grandeza Q. Então, eu substituo aqui. Lembrando que eu posso aqui aplicar o teorema do divergente, né? Onde a integral de superfície, o fluxo de uma grandeza J, eu posso escrever como a integral tripla, ou seja, no volume do divergente de J dv, certo? Eu usei aqui o teorema do divergente. Então, se eu igualar, se eu substituir esse cara aqui e esse cara aqui, eu vou obter a derivada no tempo de ρ dv é igual a menos a integral do divergente de J dv. Ok? E observo que aqui são... Como isso aqui é uma integral uma derivada no tempo e a integral é na superfície, no volume, eu posso botar
a derivada aqui dentro, né? Porque são coisas... São termos diferentes, né? Que é volume e que é tempo. Um depende do outro. E se eu usar o termo fundamental do cálculo, certo? Eu percebo que, ou seja, diferenciar ambos os lados em relação ao volume, eu percebo que dp dt é igual ao menos o divergente de j. E esse aqui é a equação da continuidade. Ok? Então, eu deduzi aqui rapidinho para vocês. Aqui está a equação da continuidade, eu deduzi para vocês. Onde P é a densidade espacial. Por que eu digo espacial? Porque pode ser volumétrica, superficial, depende do que eu esteja lidando. De uma grandeza Q. E J é o fluxo de uma grandeza Q. Foi exatamente como a gente deduziu, né? Então, a gente vai usar a equação da continuidade. Se a gente pensar que a nossa densidade espacial de uma grandeza Q é a densidade de probabilidade, ok? O J, ele vai ser a corrente de densidade de probabilidade. Exatamente como a gente deduziu aqui. Por exemplo, se Q fosse uma carga, isso seria uma corrente de cargas, né? Enfim, a mesma ideia, Então, uma corrente de densidade de probabilidade. Como essa densidade de probabilidade está andando no tempo e no espaço. Isso que a gente vai ver. Ok? Então, essa aqui vai ser a nossa análise agora. A gente quer descobrir quanto que vale esse J, a corrente de densidade de probabilidade. Então, peraí, não é aqui ainda. Aqui. Então, a gente quer descobrir quanto que vale esse divergente de J, mas o divergente de J é exatamente menos a derivada de P em relação a T. Mas a gente definiu que o nosso P é a densidade de probabilidade, ou seja, o módulo da função de onda ao quadrado. Então, substituo aqui. Como eu sei que o módulo da função ao quadrado é ela vezes o conjugado, eu substituo. Daí eu faço a derivada. Como é um produto, eu faço a derivada do produto, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira vezes a derivada do segundo. E daí eu multiplico aqui fora por JH cortado e divido por JH cortado. Por quê? Porque não altera em nada a minha resposta, né? Porque eu posso cortar de volta, fica igualzinha de cima. Mas por que eu faço isso? Porque eu vou passar para dentro esse JH cortado. Vou passar distribuindo aqui e aqui. Fazendo isso, eu obtenho essa equação aqui. E eu percebo que isso aqui, esse termo aqui, é exatamente o mesmo termo que está na equação de Schrödinger, ó. Da equação de Schrödinger, que a gente deduziu lá. Eu mostrei porque ela faz sentido lá no primeiro vídeo da equação de Schrödinger, né? Ok? Então eu posso substituir todo aquele termo por isso aqui. Certo? Isso que eu vou fazer. Eu vou substituir todo esse termo aqui por aquilo lá. Eu já passei a distributivo, né? Então os dois termos ficaram com o conjugado aqui, ó, multiplicando. E esse termo aqui do conjugado, como que esse aqui, ó, o que eu faço com esse termo aqui? Então eu percebo, vamos perceber aqui o negócio, que se a minha função de onda, ela é isso aqui, certo? Uma função espacial vezes o n menos j ômega t, ok? E quando eu derivo lá no tempo, é a mesma coisa de eu colocar esse cara não depende do tempo, então sai pra fora da... Ó, vamos fazer aqui rapidinho. Quando eu derivo no tempo, aquele cara ali, esse termo é constante, sai pra aqui pra frente, e fica a derivada no tempo de n menos j ômega t. E essa derivada aqui, você repete todo o termo, né, porque é a derivada da exponencial, vezes a derivada no tempo do termo que está elevando ali, que dá menos j ômega. E tudo isso aqui é a minha função de onda original, né? Então foi isso que aconteceu aqui, ó. Ok? Opa. Foi isso que aconteceu. E minha função de onda conjugada, o que ela é? Que ela é conjugada.
o conjugado? É a minha função de onda conjugada, é o produto dos conjugados, né? Então, é esse cara conjugado vezes esse cara conjugado, que é só trocar o sinal, certo? E no J ômega t. Ok. E quando eu derivo no tempo, o que acontece? Ora, se eu derivar no tempo esse termo conjugado, esse cara aqui sai para fora da derivada e cai um J ômega para frente, certo? Então eu percebo que quando eu derivo a minha função de onda conjugada, é a mesma coisa de eu trocar o sinal, e colocar o conjugado da minha função de onda, certo? Então eu troco o sinal e coloco o conjugado da função de onda. Então se eu aplicar nesse termo aqui o conjugado desse cara aqui vai ser a mesma coisa de eu inverter o sinal de toda essa equação aqui desse lado e todo mundo que tiver a função de onda, eu coloco a função de onda conjugada. E foi isso que eu fiz, ó. Como eu percebi que quando eu derivo a minha função de onda é a mesma coisa de eu colocar um J ômega, ou seja, colocar um sinal negativo aqui na frente, certo? E colocar o conjugado da função de onda, então foi isso que eu fiz. Troquei o sinal dessa equação inteira e todo mundo que tinha a função de onda, eu coloquei o termo conjugado, certo? Então eu também vou lá e substituo esse termo, substituo aqui, ó, certo? Substituo e daí faço a distributiva. Fazendo isso, eu obtenho esses dois termos aqui, ó. E eu percebo que esse termo aqui corta com esse aqui, né? Exatamente o mesmo termo. Só sobra esse e esse aqui. Então eu copio esse. Então ficou esses dois termos aqui. Daí eu coloco... corto esse H cortado com aqui. Passo o 2M pra fora e esse H cortado pra fora também. E esse menos também pra fora, com menos fica mais, certo? Então fica H cortado, J2M. E todo esse termo aqui, ó. Que eu cortei aqui, né? Passei pra fora. Bacana, né? E esse termo ficou negativo, né? Ok, porque é como se eu tivesse passado esse negativo distribuindo aqui, né? Então esse aqui ficou positivo e esse aqui negativo. E todo esse aqui é o divergente de J, ou seja, o divergente da corrente de densidade e probabilidade, né? Que é o J definido como uma corrente de densidade e probabilidade. Então, quanto que vale o J? Certo? Quanto que vale o J? Eu vou ter que integrar dos dois lados essas duas equações, certo? Integrar nos dois lados em relação ao raio essas duas equações. Ok? Então, a integral do divergente pelo teorema fundamental do cálculo é o próprio J, né? Ok? É o próprio J. E esses dois termos aqui saem para fora da integral. Ok? Esses dois termos saem para fora da integral. Porque são constantes. E daí fica a integral desses dois termos aqui, certo? Como que eu resolvo a integral desses dois termos? Aqui está, ó. Eu vou resolver a primeira integral ali. Eu vou usar a integral por partes, né? Que é a integral de UdV é igual a UV menos VDU. Onde eu vou chamar a minha função conjugada, esse cara aqui, de U. Logo, a derivada dela em relação a R vezes dr é igual a du. Eu vou chamar todo esse termo aqui do gradiente. Eu posso substituir pelo gradiente da função de onda conjugada, certo? Que também o gradiente é uma derivada nos três espaços, né? Então, ok. Isso aqui é igual a du. E meu dv eu vou chamar do termo restante. Logo, se eu integrar os dois, vai ficar v e vai, pelo teorema fundamental do cálculo, vai sobrar só um gradiente, certo? Porque o laplaciano
São como se fossem duas derivadas, né? Então quando eu entrego uma derivada, some aquela derivada. Isso sobra, e daí vai sobrar só a primeira derivada, certo? Ok, então V é igual a isso aqui. Então eu substituo. Então, o V menos V, cadê o V aqui? V du, e du é tudo isso aqui. Opa, então, peraí. Esse aqui é o V, o V menos V du. Ok. Então, se a gente sabe que a integral desse termo aqui é tudo isso aqui, por analogia, a integral desse segundo termo aqui, ó, que é praticamente a mesma coisa, né? Só muda que esse aqui é o não conjugado. Opa. Aqui é o não conjugado e aqui era para ser o conjugado, né? Certo? É, aqui era para ser o conjugado. Ok. Então, isso inverteu os papéis de cada um, certo? Ó, aqui ficou conjugado e aqui o não conjugado. Então, é só substituir. Tudo que é conjugado eu coloco não conjugado e tudo que é não conjugado eu coloco conjugado. Ó, perceba que eu fiz isso. Ó, aqui eu coloquei conjugado, não conjugado e conjugado, ok? Então, eu vou substituir nessa equaçãozinha aqui, ok? Substituindo naquela equaçãozinha. Aqui, ó, vou substituir. A gente descobriu isso aqui, eu vou substituir esse cara aqui. Substituir todo esse cara aqui e todo esse cara aqui. A gente obtém essa equaçãozinha aqui. E daí eu percebo que esse termo aqui, opa, aqui é mais menos, aqui tem um sinal de menos, então aqui deve ficar menos. Aqui tem um sinal de menos. Então menos com menos dá mais, né? Então aqui dá mais. Okay. E eu percebo que esses dois caras aqui são os mesmos com sinais contrários, né? Ó, perceba isso. Então posso cortar eles. E vai sobrar só esse termo aqui e esse termo aqui. Ok? Esse termo e esse termo. Lembrando que eu posso multiplicar, eu vou multiplicar em cima e embaixo por j, para tirar aquele j de baixo, certo? Então aqui vai ficar j vezes j dá menos 1. Então vai ficar aqui menos j e eu passo esse menos distribuindo nos dois termos, certo? Ou seja, esse aqui vai ficar positivo e esse aqui vai ficar negativo. E essa equaçãozinha aqui é o que a gente queria mostrar, que é a corrente de densidade. Essa é a equação, tá? Que a gente de probabilidade, ok? Toda essa equaçãozinha aqui, deixa eu ver se eu coloquei resumidamente aqui. Exatamente, coloquei. Então, todo esse termo aqui é a corrente de densidade de probabilidade. Bacana, né? Isso aqui é bem importante, né? E eu coloquei um exemplo aqui pra gente entender. Por exemplo, suponha que essa aqui é a nossa função de onda, certo? É uma amplitude vezes um E na JKR, certo? É uma função em R, E na menos J ômega T. Ou seja, é aquela clássica função numa partícula livre, né? Que ela no espaço parece sei lá, um seno, faz de conta, né? E no domínio do momento é bem definido, né? Lá, igualzinho lá no nosso vídeo de... O momento é bem definido. Igualzinho lá no vídeo de incerteza de Heisenberg que a gente fez, né? A análise. Quando a gente fez a transformada de Fourier de um domínio para o outro, a gente viu isso. Mas enfim. Não é o foco aqui, se eu tava lembrando. Então, Então, qual que é o conjugado desse termo? Eu vou precisar do conjugado, né? Eu inverto o sinal das duas, né? Coloco aqui menos e aqui mais. Ok. E substituo aqui nessa equação. Então, a função de onda não conjugada vezes o gradiente, ou seja, a derivada
espacial do conjugado. Quando eu derivo o conjugado, vai cair um ENA menos um menos JK na frente, né? Menos a função de onda não conjugada vezes a derivada espacial do termo não conjugado. Que quando eu derivo o não conjugado vai cair um JK na frente, certo? Ok. E daí eu percebo que os dois termos têm menos JK, certo? Coloco para fora coloco em evidência esses menos JK, então apareceu aqui. Daí J com J dá menos 1, vezes menos 1 dá mais 1. E esses dois termos dão exatamente a mesma coisa, né? Aqui dá a função de onda vezes o seu conjugado dá a amplitude ao quadrado dela, né? O módulo ao quadrado. E aqui também é a mesma coisa, né? Vai dar um módulo ao quadrado. Daí o módulo ao quadrado da função de onda é simplesmente esse módulo aqui ao quadrado, né? Esse cara aqui ao quadrado, certo? Que esse aqui é o módulo, né? Então, vai ficar duas vezes, porque os dois são iguais, duas vezes esse cara aqui. Daí eu corto 2 com 2. E aí ficou H cortado vezes K sobre M. Vezes a amplitude, o módulo ao quadrado da função de onda, certo? Então o J, a corrente densidade e probabilidade, e H cortado sobre M. Esse cara aqui. O que isso significa? Algumas coisas. Perceba que esse termo é positivo, certo? Primeira coisa, ele é positivo. O que isso significa? Que a nossa partícula está andando para a direita. Se aqui fosse um eixo de coordenadas, né? Aqui o R, por exemplo. Então a nossa função está andando para a direita. Nossa partícula está andando para a direita. Isso já era meio claro, porque aqui a ENA, esses dois termos aqui, é E na JKR menos ômega t. E quando esses dois têm sinais opostos, quer dizer que estão andando no eixo, na direção positiva do eixo, né? Mas enfim, aqui também mostra que é positivo. O que mais? Então, a gente sabe que está andando para a direita a nossa partícula. E tudo isso aqui tem unidade de velocidade. Isso aqui dá metros por segundo. Perceba isso. Porque isso aqui tem H cortado vezes K. É o momento da partícula, né? E momento sobre M, se o momento for mv, corta e dá velocidade, ok? Então tudo isso aqui é velocidade da onda. Não é da onda, né? É velocidade aparente da partícula, vamos chamar assim. Então eu posso escrever J como um VG vezes o módulo ao quadrado. E perceba como isso aqui faz sentido. É como se fosse a probabilidade andando no espaço com a velocidade v. Ok? E é isso mesmo. Isso que diz o nosso J. É como que a nossa densidade de probabilidade está se propagando pelo espaço. Ok? Com uma velocidade vg. Ok? Que vale H cortado vezes K sobre M. Enfim, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até o próximo.